Ótimo. Fala, Nero. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, Vitor. É uma honra estar contigo aqui hoje, né? Falar sobre um assunto e com a referência como você na área consumerista, vai ser muito, muito bom mesmo. Que isso, cara. Prazer todo meu. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Né? Você acabou, inclusive, de ministrar um curso sobre isso, né, cara? Sobre esse assunto envolvendo prática jurídica com fraude Pix, né, cara? Então, eu acabei não conseguindo acompanhar, cara, em tempo real, porque realmente a minha semana aqui é bem corrida. Eu esperava, Agitado. agitada pra caramba, cara. Então, infelizmente, não consegui acompanhar todas as aulas. Acompanhei a primeira aula, as outras eu não consegui, cara. Terça eu tenho a live lá com o Renato, outro patamar. Quarta eu dou aula na graduação aqui. Então fica bem corrido, cara. Mas seja bem-vindo aqui, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai sair muito enriquecido essa noite com o que você tem para compartilhar com a gente, né, cara? Na verdade, assim, eu estou aqui para aprender. Eu sei que você é uma referência no direito do consumidor, não só, né, no seu estado, mas nacionalmente. Escreve bastante, tem bastante publicação, isso é importante, enriquece muito. E eu sei que você é uma pessoa que é muito crítica, né? Nós temos um sistema de justiça hoje cada vez mais defensivo para a área consumerista, né? Enquanto nós temos um código de defesa do consumidor progressista, extremamente moderno, né? E aí você pega uma jurisprudência cada vez mais defensiva por uma cultura do excesso de litígios. Então isso me deixa muito triste, né? Às vezes tentar resolver o problema pelo caminho mais curto, que não é esse, né? Então eu espero que hoje a gente consiga aí juntos tentar trazer novas discussões, novos ares para se respirar aí no sistema de justiça brasileiro. Se Deus quiser. Eu estou vendo o Palomares está aqui também, grande professor Palomares também, gigante aí da defesa do consumidor, né? O Gustavo Matoso também participou conosco aí do curso, muito bacana. E quem está chegando, né, Vitor? Dispara o aviãozinho aqui embaixo, para a galera, porque tem muita coisa legal para a gente falar hoje com vocês. Deixa eu ver aqui. Como é que eu disparo esse aviãozinho aqui, cara? Vou disparando pra Vou- galera aqui. Já estou disparando Eu aqui sou- também, é só clicar nele, aí ele vai abrir aqui, aí você já consegue encaminhar para quem você quer aqui dos seus Ah, contatos. Eu já vou disparar beleza. também aqui. Estou vendo que tem uma galera já entrando aqui conosco. Mas vai ser um Show de prazer bola. imenso falar sobre esse assunto. E o assunto do momento, na verdade, né, Vitor? É, Falar sobre Pix hoje não tem como, né? Cada vez mais é exatamente. recorde atrás de recorde, né? Exatamente, cara. E preocupante, né, Homero? Que você vê assim, já era até esperado, de certa forma, né? A gente que está acostumado a lidar aí com a área consumerista, né? Quando surgiu aí essa notícia, salvo engano, entrou em vigor em 2020, não foi? O Pix, foi em Isso mesmo. novembro de 2020, alguma coisa assim. Quando anunciaram isso, eu já fiquei assim, cara, vai pipocar fraude, cara, porque se já havia fraude, né, utilizando outros meios de pagamento, né, TED, DOC, fraudes bancárias de toda a ordem, com esse meio que é instantâneo, e aí que eu vejo a grande dificuldade do Pix, né, cara? Enviou, acabou, mas existem mecanismos, né, para a gente poder orientar, né, o profissional e também o leigo, principalmente, né, em relação a Pix. Mas causa grande preocupação. Você tocou num assunto bem sensível, cara, que é essa jurisprudência defensiva, né, cara? E não só a jurisprudência defensiva, mas o valor irrisório, muitas vezes, com que o judiciário fixa compensações aí por dano moral. E estava vendo até essa semana um senhor que recebeu, por engano, né, cara, 15 bilhões de reais na conta dele, sofreu um transtorno para devolver o dinheiro para o banco. Quer dizer, o cara agiu de boa fé, passou um perrengue danado e o judiciário vai e fixa uma indenização de R$ 1.000 pro É. cara. Eu vi Já que você estava compartilhou discutindo. lá no grupo de professores, eu ia até comentar isso, né? O quanto a jurisprudência está defensiva e com uma lógica de enriquecimento sem causa, né? E é uma tergiversação sobre o conceito de enriquecimento sem causa, porque ali tem causa. A causa é o quê? Do enriquecimento. É uma conduta ilícita do banco. Então tem origem, não é. Eu brinco muito, sabe, Vitor, falando sobre enriquecimento sem causa. É diferente eu, Homero, sair na rua e achar uma maleta de dinheiro e guardar para mim. Isso é enriquecimento sem causa. Agora não, eu peguei a maleta de dinheiro, tentei devolver para o banco,
o banco vai lá e enfia um monte de dificuldades para você resolver o problema, faz você perder seu dia de trabalho, seu lazer, faz perder, né, na verdade, às vezes um médico que você tinha que resolver, problemas da vida. E aí, na verdade, o consumidor é que está se enriquecendo sem causa. É um negócio maluco, né? Eu não consigo entender esse conceito, sinceramente. Esse conceito, Homero, tem um trabalho até muito interessante, eu trabalho isso em textos e palestras minhas. É um estudo interessante de um professor da USP, chamado Márcio Pockmann, e que ele fez na época do estudo, né, que foi lá nos anos 2000, e eu acredito que isso não traga prejuízo para a análise, por analogia, né, se a gente transportar para os dias de hoje. Para você ter ideia, cara, naquela época, ele publicou um trabalho, ele juntou um grupo de trabalho, né, para fazer o Atlas da Exclusão Social no Brasil. Quem são os ricos no Brasil? E naquela época, cara, em 2000, para a pessoa poder ser chamada de rica no Brasil, ela deveria sobrar mensalmente, durante todo o período laborativo da vida dela, em números redondos, R$ 10.000 naquela época. Então, quer dizer, você bota aí, durante 30, 40 anos, você depois de pagar todas as contas, todas as despesas da casa, etc e tal, você sobrar 10 mil na sua conta. Então, como que você pode falar que isso, inclusive, é uma coisa que um desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Edson Nelson Baldo, chama atenção? Como que você pode falar que uma indenização de poucos milhares de reais poderia enriquecer alguém, né, cara? E outra coisa, a indenização, a compensação, ela não tem a finalidade de enriquecer. Ela tem a finalidade, né, a função compensatória, punitiva, pedagógica. Então, quer dizer, é uma desvirtuação absurda desses institutos, né? E hoje a gente está aí com a fraude Pix, né? Como que se entende, Homero, que isso pode repercutir, né, na esfera da dignidade do consumidor, cara? O que é ofendido aí? O que o consumidor sofre? Qual que é a via cruz que ele enfrenta quando ele é vítima de uma fraude envolvendo Pix, cara? Boa colocação, Vitor, assim, em todos os sentidos, principalmente, né, nessa questão do que atinge o consumidor nesse sistema de fraudes. O Pix cresceu assustadoramente e cresceu por um lado positivo, é óbvio, né? Um sistema veio a facilitar a vida de empresários, veio a facilitar a vida de pessoas naturais, dos consumidores em geral, e faz circular riquezas no país. Isso do ponto de vista do direito econômico, é muito importante. Mas, de outro lado, a gente não pode esquecer que a ordem econômica nossa, ela é regida, um dos princípios bases dele é o quê? A defesa do consumidor. E aí a gente esquece desse outro lado, incrivelmente, né? A gente esquece desse outro lado do princípio. E aí vem lá o professor Marco de Saune, que vai falar muito bem, a professora Laís vem falar do menosprezo planejado do consumidor, que são duas, né, linhas de raciocínio sobre o raciocínio do tempo útil do consumidor, do tempo vital. E aí o que a gente tem? Na minha visão, Vitor, a gente atinge as duas esferas. Eu concordo com a linha de raciocínio do professor de Saune quando ele defende que ali nós temos um dano existencial. Diferente do dano moral tradicional que ofende os atributos base da personalidade. Por quê? Nós temos situações. Não estou falando que toda situação de fraude Pix vai atingir as duas situações. Mas nós temos, por exemplo, uma pessoa que vive de um BPC. Vamos exemplificar assim, pegar uma situação mais drástica para ficar mais claro o exemplo. A pessoa que vive de um BPC, ela é vítima de uma fraude Pix e ela acaba transferindo ali R$ 500 do salário dela por força de uma fraude Pix. E ela nunca fez uma transação de Pix de R$ 500. Ela faz de 50, 30, 40 no mercadinho ali da esquina da casa dela. Essa é a média dela. Ela ficou privada de praticamente metade do salário mínimo dela. E ela não teve o sistema antifraude, que o Banco Central costuma chamar motores antifraude, para impedir essa transação fraudulenta, porque foi atípica a transação dela. Então ela ficou privada do salário dela, e ao ficar privado do salário, você está atingindo a intimidade econômica, financeira daquela pessoa. Então, a intimidade tem a esfera econômica, não é só a intimidade que a gente pensa lá no sentido da vida privada, da pessoa ser magoada, ser violada na sua psique. Não é só isso. A economia da pessoa, a economia pessoal, também faz parte do conceito de intimidade. Então, se ela fica privada, ela fica o mês inteiro sem aquele dinheiro, ela vai passar necessidade dentro do prisma do seu mínimo existencial.
que não é só para fins de tratamento do superendividamento, é para análise da vida da pessoa, porque o mínimo existencial ele deriva da dignidade da pessoa humana. A base é a dignidade da pessoa humana. Agora, vamos para o outro lado. Eu entendo que aqui nós já temos aí um dano moral por conta disso. Agora vamos para o outro lado. Tinha o bloqueio cautelar, que o banco deveria fazer por força até da resolução 01 do Bacen, de 2020. Ele deveria fazer esse bloqueio cautelar e o banco não fez. Era a transação atípica. O consumidor vai, aciona o mecanismo especial de devolução, que é a reclamação que ele faz para o banco tentar fazer como se fosse uma penhora online administrativa, lá na conta do fraudador, do beneficiário dessa transação. O banco também não faz. Ele fala, ó, já não tem como fazer isso, já passou o tempo. E, na verdade, o prazo é de 90 dias. O banco nega. Se você ligar numa central hoje, sábado à noite, e tentar fazer o mecanismo especial de devolução, você não vai conseguir, na grande maioria dos bancos. E aí você tenta isso, tenta uma notificação no consumidor.gov, às vezes tenta pelo Banco Central, e você está o quê? Desviando dos seus recursos produtivos para solucionar um problema que deveria, lá no início, ser matado pelo banco pelo bloqueio cautelar. E do outro lado, o banco de destino, que é o recebedor, deveria ter cautela na abertura dessas contas, porque hoje abre conta igual você pega uma banana ali no mercadinho, né? O negócio está assim, solto, a farra do boi. Virou isso, literalmente. Então, tá certo que a gente tem que facilitar o acesso ao sistema bancário. Nós vivemos uma era da identidade, preservar a autenticidade da transação bancária. E os bancos não estão fazendo isso, Vitor. Então, eu entendo que tem situações que nós vamos atingir os dois planos da reparação de danos. O dano moral tradicional, como todos nós conhecemos, e o desvio produtivo do consumidor. E isso acontece todos os dias. Essa é a grande realidade que nós temos hoje no sistema Pix. Sensacional, cara. Mandar um salve aqui, Homero, para o professor Osvaci Júnior. Está nos acompanhando aqui. Que legal, ele está aí também. Está aí, uma grande referência aí em redação jurídica. Sempre estou aí compartilhando, aprendendo com ele aí. Sugerir para o pessoal seguir o professor Osvaci Júnior aqui, que vai aprender a escrever de forma, cara, sublime, porque realmente são dicas... Eu sigo também, viu, Vitor? É muito bom. As dicas dele são... E para redação jurídica, aquelas dúvidas que a gente tem ali pontuais, e são sempre dúvidas comuns do dia a dia da advocacia, que a gente for pensar do peticionamento, né? Importante demais acompanhá-lo, porque realmente é um trabalho de qualidade. Sim. Homero, eu lembro que uma vez eu entrei até numa live que você estava fazendo, salvo engano, com o Gustavo, com a Alessandra e com a Aline, né? E aí eu te questionei um aspecto que eu acho interessante, né, em relação ao Pix, cara, que seria o seguinte: a pessoa no momento que, né, ela é vítima de uma fraude, e ela contesta isso, né, e o banco não, como você falou, o banco não atende, né? Eu nunca vi o banco atender espontaneamente, né, tentar desfazer essa situação de fraude, esse prejuízo causado ao consumidor. E aí, o que acontece? Eu não sei se você vai lembrar, eu te perguntei se seria válido o argumento da base do negócio jurídico, né, dos requisitos do artigo 104 do Código Civil, né? Porque para você ter um negócio jurídico, você tem que ter vontade, né? Vontade livre, manifestada de forma livre, sem coação, né, sem nenhum tipo de pressão. E parece que tem uma resolução do Bacen que ela menciona isso, né? Que o negócio jurídico subjacente ele não é analisado pelo mecanismo de devolução do Pix. Mas você entende que isso é um argumento, cara, que o advogado ele pode utilizar na petição dele? Quer dizer, houve ali um negócio, uma transferência bancária, e que não houve ali um negócio jurídico entre as partes, principalmente quando você demonstra que a parte recebedora do Pix, ela não é um contato seu, a chave é aleatória, você não conhece realmente aquela pessoa. Eu já tive casos aqui, por exemplo, que você pesquisa no próprio sistema dos tribunais, cara, e você vê que o recebedor ele responde ao processo penal. Então, quer dizer, o banco diante disso, né, você entende que ele deveria, Homero, você provando, poxa, não há um negócio jurídico que justifique aquela transferência, né, você não conhece a pessoa, então você já esbarra aí, né, na escada pontiana, né, citando aqui a grande doutrina de Pontes de Miranda, né, o negócio existiu,
mas ele já fica ali no segundo degrau, que é o da validade do negócio, né? Então, se ele já fica na validade, porque ele não tem a manifestação livre da vontade, né? Quanto mais produzir efeitos jurídicos, cara, o que você pensa sobre isso? Para você falar para o pessoal que está acompanhando, você acha que é um argumento forte ou não é? Não adiantaria o advogado trabalhar esse argumento na petição inicial? Enfim, qual que é a sua visão sobre isso, cara? Olha, Vitor, é uma reflexão muito interessante, porque se a gente for pensar, né, dentro da lógica da escada pontiana, como você bem colocou, né, existência, validade e eficácia. Por mais que a gente pense, olha, o negócio não foi com o banco, diretamente não. Diretamente não. Mas ali está ocorrendo uma relação de consumo com o banco, porque eu estou usando o sistema Pix, então eu tenho uma relação de consumo com o banco. Quando a gente transporta isso dentro da lógica de funcionamento do Pix e toda a estrutura regulamentar dela, eu entendo que dá para a gente aplicar esse raciocínio, não diretamente. Indiretamente a gente vai utilizar esse mesmo raciocínio. Olha, o negócio jurídico que foi feito aqui não foi válido. Por quê? Porque dentro da lógica do Pix, a instituição financeira tem uma série de deveres que estão positivados na resolução 01 de 2020 do Bacen, que especificamente lá no artigo 39b, ela traz elementos, e aí eu colocaria isso como elementos de validade da transação, porque aí a gente consegue associar com a escada pontiana, né? O negócio jurídico para a instituição financeira, o negócio jurídico eu falo, o Pix, eu como uma instituição financeira, ele poderia ter sido concretizado se ele tem algum daqueles elementos indicadores de fraude ali? Não poderia ter sido concretizado. Tanto que a normativa fala, olha, banco, você antes de consumar a transação, certifique a segurança e a autenticidade dessa transação. Então, peraí, eu tenho as diretrizes lá, que é quantidade de notificações de infração, é uma das diretrizes. Dia e hora dessa transação. Então, por exemplo, eu fiz uma transação agora, né? Nós estamos às 20 horas e 20 minutos do horário de Brasília. É uma transação atípica, porque o horário do Pix normal é das 6 da manhã até as 20 horas. Então, já temos um horário atípico de transação. É dia não útil, por exemplo, amanhã é um feriado. Foi um dia não útil. O meu perfil de pagador, eu realizo transações com esse patamar? Ou, por exemplo, a frequência, porque às vezes tem fraude que o valor é dentro do meu patamar, mas foram 10 transações Pix seguidas e eu nunca fiz isso. Né? Então, isso aí constitui elementos que eu vou analisar dentro do prisma da validade. Esse negócio poderia ter sido concretizado pelo banco? Na minha visão, não. Tanto é que o banco pode suspender a transação para essa análise. E algumas situações concretas, eu já passei por isso, Vitor. De ter, por exemplo, eu fazer um Pix e o banco suspender temporariamente para analisar, porque eu nunca tinha feito um pagamento para aquele destinatário. No meu histórico de Pix. Então, ficou ali parada por 30 minutos para análise aquela transação. Depois foi consumada. Mas, então, se não observa esses elementos do 39B, eu entendo que, conjugado com o 104A, é um elemento forte de análise. E aí, se o banco não observou ele, o banco vai assumir o risco disso, porque ele está praticando um ato ilícito. Então, dá para a gente trabalhar com esse caráter robusto. O que a gente fica preocupado, às vezes, é porque as pessoas, estudar a escada pontiana, estudar elementos do negócio jurídico, não é algo simples, Vitor, você sabe disso, né? E as pessoas têm dificuldade de transcrever isso para o papel. Então, assim, eu tento tentar um pragmatismo jurídico, porque o judiciário hoje tem tanto processo, e se a gente escreve muito, é a mesma coisa que não escrever nada. Eu tenho muito isso, não que para fins acadêmicos não seja importante, longe disso. Mas o escrever muito no judiciário hoje é a mesma coisa que escrever nada, às vezes. Porque eu escrevo muito, o judiciário vai ler correndo, não vai prestar atenção na linha argumentativa, e às vezes a minha tese, que era fantástica, ela vai passar batida, né, ao largo da atenção que ela deveria receber. Então, às vezes, é melhor a gente concentrar forças no 39B e no dever de segurança, que é insto da relação de consumo, tá disposto como um elemento da política nacional da relação de consumo, é um dever do fornecedor correspondente a um direito do consumidor, porque as transações têm que ser seguras, os negócios jurídicos têm que ser seguros. Então, com esses elementos eu já conseguiria fechar o cerco. Eu não uso tanto, mas eu concordo contigo que dá para usar. Eu não uso para não criar confusão, né? Tentar simplificar a análise argumentativa. Seria nesse sentido mesmo. Sim, entendi. É como se fosse ali, você tivesse ali diversos soldados à sua disposição, mas você vai acionar os soldados que serão mais assertivos, né?
que tem Sim. mais força para poder atingir o objetivo, né? Que a gente encara o processo aí como uma batalha, né, Homero? Então, Verdade. realmente, argumento a gente tem, né? O Renato Porto até sempre fala isso nas lives lá, que o argumento jurídico a gente tem um monte, né? A gente pode trabalhar, quem tem aí uma diligência, uma disciplina para estudar, conhece aí várias teses, etc e tal, mas o que seria mais assertivo, né, realmente seria o Código de Defesa do Consumidor. Você tocou no artigo aí, no dever de segurança, que é um artigo que eu sempre destaco nas minhas petições, que é o artigo 8º, né? E aí já me foi questionado o seguinte, professor, mas o dever de segurança para transação eletrônica, o código não fala isso, né? Tem muitas pessoas, Homero, ainda presas à textualidade da lei, né? E não compreenderam ainda que o CDC é uma lei principiológica, né? É uma lei que ela tem que ser interpretada de forma teleológica, né? Inclusive em consonância com o artigo 5º da LINDB, que é um artigo que eu acho que é muito esquecido, né, cara? Que fala lá que o juiz, na aplicação da lei, tem que considerar os fins sociais a que ela se dirige, né? E o CDC tem esse fim social, né? Que é proteger o vulnerável, né? E proteger o consumidor que presumidamente está de boa fé. E eu me lembrei de uma lição que eu li recentemente do Danilo Doneda, que é um dos maiores especialistas em direito digital no Brasil, que ele fala exatamente nessa questão da aplicação da lei, porque o Brasil, né, Homero, a gente vê aí toda hora, cara, surgindo lei nova para isso, para aquilo, uma lei nova querendo regular pontos que, na verdade, o CDC, dentro da arquitetura normativa dele, já dá conta de solucionar, né? Então, o artigo 8º ele fala lá que produtos e serviços não causarão danos ao consumidor. Então, quer dizer, isso não pode ser interpretado só do ponto de vista de dano físico, psíquico, né? Esse dever de segurança, inclusive hoje, no contexto de hoje, ele tem que abranger a segurança, principalmente, até eu arrisco dizer, informacional, que a gente hoje está na era dos dados, cara, né? Do tráfego massivo de dados, big data, etc. Então, eu tenho trabalhado o artigo 8º do CDC nesse sentido, né? E você falou uma coisa interessante no início da live, né, da sua fala. A gente hoje, as contratações, Homero, eu participei recentemente do evento Brasil Com, em que eu falei sobre a despersonificação dos contratos. Você falou da facilidade de se abrir uma conta corrente hoje, né, cara, de fazer uma movimentação bancária e não ser devidamente identificado, solicitada a sua identificação, né, cara? Então, você entende mais ou menos nessa linha também, cara? O artigo 8º ele tem que ser interpretado com essa abrangência. Fundamental, Vitor. E você tocou num outro ponto, que é o artigo 5º da LINDB, que e a gente tem mania, o brasileiro tem mania de esquecer o que está positivado. A mania de esquecer o que está positivado é tão grande, né? Eu até fiz questão aqui para não errar o dispositivo, mas nas normas gerais do CPC, repete-se essa determinação da LINDB, que é o juiz aplicará a lei conforme os fins sociais e exigências do bem comum. Precisava o CPC falar isso? Não, já está lá na LINDB. Mas é até mania de excesso de leis com coisa que isso vai resolver os problemas no mundo, né? Infelizmente temos isso. Mas tem também ali para reforçar o CPC. E o artigo 8º, como você colocou, ele é fundamental. E o outro ponto que eu achei interessante que você trouxe, Vitor, é você fazer a interpretação teleológica e você adaptar o CDC à realidade do seu tempo. Ele foi editado em 1990. O comércio eletrônico era mínimo, mas eu não preciso ter novas positivações para modificar o que é a roupagem do dever de segurança. Eu só vou modificar o cenário de aplicação. Concordo plenamente contigo. O artigo 8º, e aí a gente conjuga lá com o artigo 4º da Política Nacional da Relação de Consumo, a segurança é base de uma relação de consumo. Ela é base. Não tenho como falar. E as pessoas confundem segurança. Isso que você colocou de literalidade, Vitor, é fundamental, porque segurança a pessoa acha, peraí, ó, o produto não pode explodir e me causar dano. As pessoas leem com aquele exemplo simples de graduação. Essa que é a grande verdade, sabe, Vitor? A pessoa pega assim, ó, dever de segurança, o produto não pode explodir e atingir a minha cara. Essa que é a grande literalidade que se enxerga o dever de segurança. E não é isso. Ele transcende a essa figura. E aí vai transcender e atingir o quê?
relações modernas. Comércio eletrônico, a gente está falando, e você participa bastante com o professor Renato, né? O metaverso. Peraí, será que o CDC não vai aplicar na lógica do metaverso? Óbvio que vai, gente. O direito não precisa ficar todo dia se positivando, a gente tem que interpretar. O direito, né, ele tem que ser transformado, ser reinterpretado de acordo com o momento social que nós vivemos. Porque senão, né, não consegue, o legislador não consegue. Isso é da história do direito, né? O legislador não consegue acompanhar os movimentos sociais. Para isso que nós precisamos do exegeta, senão nós precisaríamos de computador. Joga a fórmula e o computador calcula o resultado. Não, seres humanos existem para isso. E nós nunca seremos substituídos por um computador por causa disso. O ser humano é sensitivo, ele consegue perceber o momento. E isso que você colocou é fundamental. Olha, por exemplo, a gente pegar aberturas de conta, né? Contratos despersonalizados. Fantástico, Vitor. E aí eu vejo uma irresponsabilidade gigantesca do Conselho Monetário Nacional. Porque até pouco tempo nós tínhamos normativas do Conselho Monetário estipulando quais eram os documentos exigidos para qualquer instituição financeira abrir uma conta. Hoje não tem uma padronização de documentos. Fica assim, olha, as instituições financeiras têm o dever de segurança de preservar a integridade, a autenticidade e segurança da contratação. Mas o que dá substrato, objetivamente falando, para concretizar esses elementos? Não tem. Não tem. Infelizmente não tem. Aí a gente tem que socorrer da autorregulação bancária, que ainda é tímida nesse ponto, mas não temos elementos. E aí vai à mercê do judiciário. Fala, peraí, o banco aqui abriu conta com simplesmente uma selfie. E eu gosto de falar muito da selfie, Vitor, porque a selfie virou moda. Só que aí você tocou no professor Doneda, por exemplo, que é fantástico no digital, né? E qual é a segurança de eu fazer uma selfie dentro do WhatsApp? Zero. Zero. Quando eu falo de contratação eletrônica, é importante demais que por trás dela tenha segurança, que aí está tudo a ver com o que você falou. Segurança na transação. E como é que eu tenho segurança? Eu tenho que seguir pelo menos as diretrizes da medida provisória 2200. Ou eu tenho que ter um certificado digital, ou eu tenho que ter uma assinatura eletrônica que permita a integridade dessa assinatura, tendo um código hash da transação, para você fazer toda a trilha da contratação, a partir do IP que foi gerado o contrato. E se eu tiro uma selfie de WhatsApp, depois qualquer pessoa usa essa foto para 20 contratos sucessivos, se não está dentro de um sistema de segurança. E às vezes está se legitimando essas transações, sabe, Vitor? Isso me preocupa muito. Aí as contas são abertas, às vezes, assim, eletronicamente, sem essa segurança. Sim. Isso me preocupa muito. Exatamente, cara. Você tocou num ponto agora. Curiosamente, Homero, hoje a gente, na live Outro Patamar, ela está até salva no YouTube, participou com a gente o professor Alexandre Munhoz. Ele é fundador daquele site Verifact, que auxilia na coleta de dados, né, cara, de metadados, de autenticação mesmo, né, de prova eletrônica. E ele falou algo mais ou menos nesse sentido, né, do WhatsApp, da fragilidade de você. Hoje com aplicativos, inclusive, ele até mencionou lá, a criança de 6 anos, de 9 anos, ela manipula uma foto, né, ela manipula um conteúdo eletrônico. Então, realmente, assim, eu não estou aqui querendo dizer, Homero, assim, poxa, Vitor, você é retrógrado, né? Mas hoje você não faz o cara crachar, né? Alguns que fazem ali, tira a fotinha ali com a identidade, né, do lado e tal. Mas o que me preocupa é o seguinte, Homero, os bancos, né, a maioria dos fornecedores, na verdade, eles têm uma porta de entrada gigantesca. Mas uma vez dentro do ambiente dele, se você tentar abrir as outras portas para poder, né, solucionar um problema, por exemplo, essas portas são trancadas a cadeado e blindada, né? Então, quer dizer, a facilitação do acesso, a facilidade de acesso é muito grande, mas como que fica depois, né, cara, o que a professora Cláudia Lima Marques chama de deveres anexos, né, a boa-fé. Porque o contrato é o negócio principal. Mas os deveres anexos que você tem de cooperação, e a gente não vê, cara, na atividade bancária, né, na maioria das vezes, pelo menos, gigante, na maioria das vezes, o banco tendo uma atitude cooperativa com o consumidor, né? Então,
qual que é a sua crítica em relação a isso, cara? Você enxerga isso da mesma forma? Ou eu que estou enxergando aqui de uma maneira meio distorcida? E outra coisa que você comentou, que eu fiquei até de complementar, a questão do excesso de leis, né? O professor Ricardo Lorenzetti, que é juiz lá da Suprema Corte da Argentina, ele usa uma expressão bem interessante. Ele fala que o Brasil ele sofre de um problema chamado Big Bang legislativo, né? Que ele adota essa linha, exatamente falando que o Brasil tem leis excelentes, né? E que não precisam de outras, de conteúdo semelhante. Né? Bruno Miragem também fala, ele fala que o CDC ele tem mecanismo suficiente para entrou aí, professor de Sauro. Estava falando de você, viu, professor? Pessoal daí, abração, Marcos, prazer tê-lo aqui, cara. Privilégio, cara. Privilégio, nós já citamos você umas 5 vezes, pelo menos, viu? Já. O Marcos Olho, cara, talvez ele seja o doutrinador mais citado no Brasil. Né? Que a teoria do desvio produtivo está aí em franca expansão e, inclusive, utilizada em larga escala dentro dessa temática que a gente está abordando, que é da fraude PIX, né, cara? Principalmente, na verdade, viu, Vitor? Dentro do sistema PIX, eu vejo a grande maioria das reparações vão derivar justamente da violação do tempo vital do ser humano. Normalmente, assim, 80% dos casos. O dano moral tradicional que a gente tem vai ser exceção, como eu falei, né? Violou a intimidade financeira daquele consumidor ou algo do gênero. Mas, normalmente, é o desvio produtivo, porque olha, o dever do banco de cooperação, como você mencionou, e aí eu vou puxar esse fio do novelo aqui para a gente conversar sobre isso, olha que interessante. O Banco Central regulamenta o mecanismo especial de devolução. O nome já é uma porcaria, né? Porque que consumidor que vai ligar no banco e falar assim, olha, gerente, atendente, eu quero fazer o mecanismo especial de devolução. Nem o gerente sabe e nem o consumidor sabe que porcaria é essa. Essa aqui é a verdade. Né? Ao invés de falar assim, contestação de transação, algo mais simplificado, não tem. Agora vamos pensar no dever de cooperação. Olha, existe o dever do banco realizar esse procedimento. Me fala qual banco hoje tem lá, dentro da janelinha do Pix que você entra no app, que tem lá um botão já claro, ostensivo, direto, contestar a operação. Pouquíssimos, praticamente quase nenhum. Né? Se você pegar os maiores bancos, hoje quase nenhum tem. Você tem que ficar investigando um local para se apresentar este pedido de mecanismo especial de devolução. E aí quando você tenta, porque você não consegue. E eu falo isso que eu já passei na pele com colegas. Eu tive uma colega, por exemplo, Vitor, que foi vítima do falso sequestro, a filha, e ela passou por um problema assim assustador. Ela transferiu a madrugada inteira dinheiro, chegamos de manhã na casa dela, e ela, desespero, eu tentando ligar na central. Nós ficamos ali um tempão tentando fazer isso, resolver, não se conseguia falar na central. Tentamos entrar no aplicativo do banco, não existia um local específico para esse tipo de contestação, que é o mecanismo especial de devolução. E se você chegar na sua agência e falar com o seu gerente, eu duvido, de 10 casos, 9 vão voltar para casa sem fazer o mecanismo especial de devolução, porque o gerente não sabe que tem, ou ele omite que existe. Ele fala, o dinheiro já foi embora, isso é coisa de estelionatário, já foi embora, o cara já sacou, não vai dar certo não. Ele nem tenta. E o que poucos sabem, né, é que essa pescaria que eu falo, que é o mecanismo especial de devolução, ele não é só do seu dinheiro. Se, por exemplo, esse estelionatário e o recebedor praticou outra fraude sucessiva, é como se fosse uma pior online, é como se fosse a teimosinha, né, o mecanismo especial de devolução. O banco pode ir lá e pegar qualquer dinheiro que está lá, desde que respeite o limite que você foi fraudado. Então, peraí, vamos supor que teve outra fraude sucessiva sua, e o dinheiro caiu na conta, o banco deveria pescar isso aí e bloquear, porque eu pedi primeiro o mecanismo especial de devolução. Mas o banco não faz. E aí vem todo esse contexto. Cadê a cooperação? Cadê a cooperação do banco? Não tem. Dever anexo de boa-fé inexiste na relação de consumo bancário. Inexiste. Na minha visão é essa. E aí, Vitor, o pior de tudo, não, mas você está falando de boa-fé objetiva e deveres anexos. Isso não está escrito em lugar nenhum do código, né, dever de cooperação. A própria autorregulação bancária, ela fala, né, que toda a relação ela tem que ser pautada numa boa-fé, e quando a gente analisa os contratos bancários em sentido lato, esse dever, existe um dever de aconselhamento, que está casado com o dever de cooperação. E os bancos não fazem isso, nem com a autorregulação. Os próprios bancos, dentro das suas associações, instituem normas que se vinculam a elas voluntariamente, não é nem imposição de um legislador, e eles não cumprem.
É um absurdo, assim, na verdade. Eu fico, assim, irritado com essa situação, sabe, Vitor? Porque para entrar, como você colocou, é multiportas. Mas para resolver problemas é sem portas, né? Eu falo assim, é sem portas. Porque para entrar é multiportas, mas para sair é sem portas. Infelizmente. Exatamente. Cara, assim, ainda dentro dessa linha da boa-fé objetiva, né, Almeida? O Código de Defesa do Consumidor estatui lá, né, que ambas as partes, tanto o consumidor quanto o fornecedor, devem proceder com boa-fé. Então, quer dizer, a boa-fé é via de mão dupla, né? Penso eu, a partir do momento que eu informo ao meu banco, olha, eu fui vítima de fraude, eu não autorizei, eu não realizei essa operação aqui, esse Pix, eu quero que você estorne dinheiro para minha conta, né? E se vire lá com o banco receptor para que ele devolva para minha conta. Agora, se eu consumidor, agindo de má fé, né, a parte receptora do Pix que prove, o banco que prove, né, que eu agi, né, vamos botar aqui de sacanagem, né? Porque eu, por exemplo, fazendo um paralelo, né, há muitos anos atrás eu escrevi um artigo sobre chargeback, né, que é aquele mecanismo em que o consumidor ele contesta uma compra no cartão de crédito. O que acontece no chargeback? O consumidor contestou a compra, automaticamente, o que a operadora faz, a administradora do cartão? Já estorna para ele. Isso chama chargeback, né? Devolver a carga, né? Devolver aquele crédito que ele contesta, que ele não utilizou. E aí depois o comerciante vai brigar com a administradora do cartão, se foi uma fraude ou não. Agora, a questão eu entendo que todo o sistema, na verdade, se esquece que boa-fé se presume e má-fé se prova. Só que nas relações de consumo, cara, eu já vi magistrados, o Homero, dizer o seguinte: Código de Defesa do Consumidor é lei para caloteiro. Né? Então, cara, é um absurdo você ouvir um negócio desse, cara, porque o magistrado também é cliente, ele é consumidor também. Né? O John Kennedy falou em 1962, consumidores somos todos nós. Então, qual é a dificuldade de se compreender, cara? Né? Na verdade, eu já vou até antecipar a resposta, que no caso das relações de consumo, mercado de consumo, né, o fornecedor trabalha lá com a teoria, né, do dano eficiente, né, que é muito bem trabalhado pelo Miguel Barreto, grande amigo nosso lá de Petrópolis, doutrinador, professor, e também pelo professor César Fiuza, da UFMG aqui. Né, que seria o dano eficiente? O fornecedor, grosso modo, ele prefere pagar indenizações do que investir dinheiro para corrigir a falha, para aumentar a segurança. E quer dizer, cara, é incrível como que a magistratura, né, que eu estou falando aqui mencionando magistratura, e estou mencionando com respeito, né, que eu acho que é uma crítica, a gente tem, né, liberdade para fazer essa crítica, como que a magistratura não enxerga isso, cara, ou se enxerga, né, faz, como diz Eugênio Pacelli, faz ouvidos moncos e olhares poucos. Então, é um desafio, né, cara? Muito grande. Eu falo, Vitor, que a advocacia tem uma missão gigantesca na defesa do consumidor. Né? A defesa do consumidor ela começou lá atrás, né, em 1990, com o Código sendo odiado. Né? Ninguém queria aplicar só o Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Ela viveu um ápice muito bom, mas hoje eu vejo um declínio muito grande de aplicação do CDC, de mitigações em geral, né? De normas, de direitos do consumidor. Isso me preocupa muito. Com aquele argumento, como eu falei no início da live, aquele argumento de que, não, se eu começo a dar indenizações num valor razoável, não estou falando em enriquecer alguém indevidamente. Não estou falando, por exemplo, num desvio, uma fraude Pix e um desvio produtivo do consumidor, dá 100 mil para alguém. Não estou falando disso. Né? Mas uma indenização razoável, não, uso o argumento, se eu fizer isso, eu vou estimular novas demandas. O pensamento tinha que ser o contrário, né? Olha, se eu der uma sanção exemplar, eu vou desestimular novas condutas extrajudiciais do ente que está lesando. Seja do consumidor que age com má fé, e aí você pune ele com a litigância de má fé, seja do fornecedor que age em desconformidade com o CDC. Eu falo assim, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. E não acontece isso na prática. Eu também não estou conseguindo, viu, Vitor, fixar. Eu tentei aqui, não está deixando de jeito nenhum. Não está dando. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco e não acontece na prática. Porque, assim, você pega uma instituição financeira, dentro da lógica do método bifásico do STJ lá de valoração dos danos morais. Você pega lá
o porte econômico, que é uma das circunstâncias que o STJ coloca, que é o porte econômico das partes. Tá. Uma instituição financeira fatura bilhões por ano. Bilhões. Aí você coloca um desvio produtivo de R$ 1.500. E cada vez mais, todo ano só aumenta esse faturamento. Só bate recorde. Aí você coloca no sistema do juizado, e o juizado tem sido uma porta de entrada gigantesca para a injustiça na aplicação do CDC. Com todo respeito a quem atua no juizado. Mas a gente tem e assiste esse movimento muito difícil. Né? E até brinco com isso. Porque assim, o mesmo dano na justiça comum tem valor diferente. Peraí, se a conduta, resultado e nexo causal é o mesmo, por que o valor tem que ser diferente? Não tem lógica, né, Vitor? Não consigo entender a lógica se aplicar um valor. Porque o juizado é juizado de pequenas causas? Não. A gente tem que valorar o quê? Os elementos que geraram o dano. E não se é juizado de pequenas causas ou se é justiça comum. Não é esse o elemento de análise. A gente até foge do que é os conceitos de mensuração de uma reparação de danos. Né? Mesmo que a gente pegue o 944 lá do Código Civil, mérito pela extensão do dano, não tem justificativa para se fazer isso, né? A justiça comum de um jeito, o juizado de outro. Então, assim, me preocupa muito essa mitigação que a gente vem enfrentando do sistema de defesa do consumidor como um todo. E você colocou, né, da questão do planejamento do fornecedor e fazer isso. A professora Laís escreve sobre isso também, sobre o menosprezo planejado. E tem um outro lado. A gente tem que fazer um outro contraponto, Vitor, que eu gosto muito. A gente tem que pensar no que é o CDC. E isso a gente tem esquecido nas nossas petições. Porque o CDC, ele tem uma matriz constitucional, não é uma mera formosura de um legislador ordinário. Primeira coisa, né? É um dever de proteção fixado pelo artigo 5º da Constituição. Se ele é um dever de proteção, ele está inserido dentro do rol de direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais ali. E quando a gente pensa em direitos fundamentais, a gente tem que pensar, temos eficácia vertical e eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E a eficácia horizontal dos direitos fundamentais enseja o quê? Uma proteção eficiente do consumidor, e não uma proteção deficiente. Pelo contrário, a lógica constitucional é vedação da proteção deficiente do consumidor. Então, quando o judiciário, como um elemento aplicador do direito, ele faz esse tipo de conduta, ele está fazendo uma aplicação deficiente do direito do consumidor. Com devido respeito, sabe? É algo que me incomoda muito, que a gente precisa falar, sabe, Vitor? Porque, assim, a matriz é constitucional. A gente tem que falar, peraí, violou. É o direito econômico, livre iniciativa, mas violou o direito básico do consumidor. Estado juiz, você é Estado, você está aplicando de modo eficiente o CDC? Não. Eu acho que é algo que a gente precisa bater mais na academia, sabe, Vitor? Para que isso comece a ter ouvidos no judiciário. A gente falar dessa proteção deficiente do judiciário para com o consumidor. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Sim, e Romero, vê se você vai concordar comigo, cara. É uma deficiência que prejudica o próprio judiciário. Porque a gente vê aí o judiciário, né, dizendo o seguinte, olha, o judiciário está assoberbado, como de fato está, né? Está assoberbado, está caro, os processos são caros, etc. e tal, mas ele tem o poder de evitar isso, né? Concedendo ali compensações ali exemplares, né, que efetivamente desinibam, né, inibam o fornecedor de continuar agindo daquela forma, né, invista mais em segurança, em melhor atendimento ao consumidor. Só que ele não faz, cara. Ele prefere criar uma jurisprudência para evitar o acesso, para desestimular o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, né, como se fosse a melhor opção do consumidor acionar o judiciário, que eu costumo até fazer um comparativo com o direito penal. Para mim, o judiciário é o último soldado, né, é a última rácio, porque ele deveria entrar em cena o quê? Quando os demais ramos, quando os demais mecanismos de tutela do cidadão falham, né? Só que não é o que acontece, cara. E eu me lembrei de uma outra coisa, cara. Eu odeio essa expressão juizado de pequenas causas, porque eu sempre me lembro, cara, de uma lição na faculdade do Piero Calamandrei, que ele diz o seguinte, cara, não existe causa pequena. Ele fala que o bom juiz ele deve colocar o mesmo escrúpulo no julgamento de todas as causas. Porque ele falou que as causas, a injustiça,
ela não é igual certos venenos ou certas drogas, né, que em grandes doses, né, matam e em pequenas doses curam. Ele fala que a injustiça ela envenena sempre, até em doses homeopáticas, né? Então, onde houver uma injustiça, cara, né, por isso que eu sou muito crítico dessa expressão, juizado de pequenas causas, cara. Você poderia colocar lá juizado de causas menos complexas, outro nome, cara. Né? Mas a causa, quem sabe o tamanho da sua causa é você que é vítima. É você que precisa, você que é jurisdicionado. Né? E no direito do consumidor, cara, né, nós temos aí quantos milhões de consumidores no Brasil, né? Inclusive, eu achei interessante, você falou lá no seu curso, cara, quantos milhões de chaves Pix tem ativadas no Brasil, né? Você se lembra assustador, né? É um número assustador. Eu até peguei e postei essa semana, quer ver? Deixa eu pegar aqui, eu já falo para você o número preciso. Enquanto isso, ó, a professora Renata Kretzmann também está na nossa live, viu, Vitor? Seja bem-vinda, viu, professora? É um prazer tê-la aqui conosco. Renata é a grande parceira. Que vi, eu tinha colocado aqui, agora é um número assim de perder de vista, viu, Vitor? Porque assim, tem o número eu separei até a parte de números de chaves e números de cidadãos, né, pessoas que têm chave Pix. Eu vou pegar aqui o número exato para o pessoal já não ter dúvida, quer ver? É casa de milhões. Né, é um número assim muito grande. Ó, quer ver? Ó, nós temos 185 milhões de CPFs com chave Pix. Pessoas, tá? CPFs. 924 milhões. Eu estou só arredondando, tá, gente? É para cima. 924 milhões de chaves Pix relacionadas já hoje no Brasil, relacionamento ativo hoje na relação bancária. É absurdo assim o negócio. Porque a maioria das pessoas tem 4, 5, 6 chaves Pix, né? Tem um monte de chaves, né? E quantos bilhões o Pix já movimentou no Brasil, né, Homero? Só para a gente ter uma dimensão, dentro daquilo que você falou da capacidade econômica do banco, né, cara? E esse dado eu até levantei, não o dado de movimentação, eu trouxe o recorte das fraudes. Para você ter noção aqui, eu separei, estou com o material aqui aberto, são 300 milhões de reais por mês que são esvaídos no ralo por fraude. Dá uma média de 10 milhões de reais por dia que são perdidos por pessoas em sentido lato, física e jurídica, por dia, em virtude de fraudes no sistema Pix. 10 milhões de reais por dia, gente. É dinheiro demais. É um absurdo. Pra caramba. Pra caramba. É muito dinheiro. Não tem como, né? E aí vem a decisão judicial para não causar mero aborrecimento, ou então para não causar enriquecimento sem causa da parte, fixa indenização em R$ 1.000, R$ 2.000. Né? E o transtorno, né, que principalmente o tempo de vida, que você falou aí, mencionando a teoria do desvio produtivo, né, cara? Tempo de vida que a pessoa, às vezes, tem que parar, não almoçar no dia para ir na agência bancária, tentar resolver, porque a gente hoje, né, tem outra coisa, a gente fala com robô, não, velho? A gente fala com robô. Então, você fica ali no telefone tentando resolver, tecle 1 para não sei o quê. Se o seu problema é tal, tecle 2. Aí você fica esperando, né, para passar para outro menu, fica aquela musiquinha, e o fornecedor ali falando de produtos, serviços que ele tem para oferecer, as facilidades, né? Isso é uma outra tecla, cara, que eu bato muito quando eu falo de desvio produtivo. Né? Qual que é a porta de entrada para a relação de consumo, muitas vezes, cara? Publicidade. Né? E o que a publicidade promete para o consumidor, cara? Uma das promessas de todo fornecedor. Cara, consuma meu produto ou meu serviço porque ele é mais eficiente. Eficiente é o quê? Sinônimo de quê? De tempo. De poupança de tempo. Né? Mas quando acontece o problema, o consumidor acaba desperdiçando esse tempo. Então, na verdade, a própria publicidade joga contra o fornecedor. Né? Baixa o nosso app, tenha mais tempo para sua família, para você, etc. e tal. Então, eu trabalho muito essa ideia também, cara, tentando jogar com a própria informação do fornecedor. Né? Mas não cola, cara, porque é difícil. Eu, pelo menos, nunca recebi uma decisão que considerasse esse aspecto, por exemplo. Nós temos essa dificuldade, igual eu estou te falando, Vitor, infelizmente, e é uma coisa que eu tenho usado muito na minha estratégia, talvez, igual a gente conversou lá no início, né? Nós temos, às vezes, várias armas para entrar nessa batalha. E, às vezes, a gente tem que selecionar para determinadas batalhas alguns combatentes para usar ali, porque quando a gente tenta usar vários elementos,
passa batido. E às vezes você embarga a declaração tentando forçar ali para que enfrente aquele argumento, passa ao largo, e aí vem o judiciário e fala, não, olha, o judiciário não é obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos na demanda, se um deles que ele enfrentou é suficiente para repelir a sua pretensão. Isso é algo assim extremamente complicado. Se fosse de fato aquele argumento que usado, né, na sentença para julgar improcedente ou parcialmente procedente, fosse de fato algo determinante e rechaçasse por completo o que você trouxe, eu até entenderia. Mas normalmente, muitas vezes, não é isso que acontece. Na prática, você sabe, às vezes a pessoa tem um preconceito formado sobre aquele assunto e ela escolhe uma decisão a ser aplicada. Não é que ela reflete sobre a causa, ela já tem um preconceito. Por exemplo, né, a gente está falando de fraude Pix. Se o julgador ou a julgadora ele já tem um preconceito que fraude Pix é culpa do consumidor, porque ele que fez a transação, eu posso correr pelado que não vai modificar. Essa que é a verdade. Né, que não vai modificar, porque ele já tem um preconceito formado. Aí vai daquele trabalho de ter que despachar, conversar, dialogar, uma sustentação oral, para mostrar que por trás daquilo tem detalhes. E esses detalhes, essas filigranas, é que fazem a diferença do caso do vizinho, que não foi igual. Porque é diferente do vizinho, por exemplo, que ele foi negligente, cedeu a senha dele para o neto foi lá e fez um monte de transação. É um contexto diferente de eu, que na verdade caí num golpe verdadeiro, e aí é colocar todo no mesmo balaio, fraude Pix. E não está tudo no mesmo balaio, né? Então a gente precisa realmente criar mecanismos, né? Acho que o advogado tem que ser muito criativo, criar mecanismos para a gente pensar em chamar a atenção para as teses que nós levantamos. Infelizmente, não é fácil, eu concordo contigo. E tem tudo a ver com o que você falou. Publicidade é fundamental. Fundamental. Quem não assiste uma propaganda de um McDonald's não dá vontade de comer. O tanto que o negócio é bem feito, bonito, belo, né? É um negócio assim, poxa, eu gosto de comer, eu passo a propaganda, eu estou de dieta, o olhinho chega brilha, né? Fica aquele desespero, né? Então a gente precisa, de fato, entender a publicidade, como ela mexe. Nós somos seres humanos, gente. A gente é movido por sentimentos, né? Essa que é a verdade. Exatamente, cara. Você citou McDonald's, foi uma das minhas primeiras decepções na vida como consumidor, na infância ainda. Eu assistia propaganda, cara. A primeira vez que eu fui no McDonald's, eu fui, caralho, vou comer aquele hambúrguer, né, maravilhoso. Quando chegou o McLanche Feliz, cara, era uma borrachinha desse tamanho. Tinha que chamar mini lanche feliz. Cara, um negócio murcho, cara. Assim, eu falei, não, mas eu quero aquele hambúrguer ali, ó. Eu falei, não, aquilo ali é só a imagem ilustrativa. Olha que sacanagem com a criança, cara. Isso é brincadeira. Agora, Mero, uma questão prática, cara. O juizado especial tem aceitado as causas envolvendo Pix ou tem necessidade de perícia, né, ou não tem? Eu entendo que não tem, né, já adiantando o meu posicionamento. Eu entendo que não tem, né, inclusive o ônus da prova, ele já é invertido, né, porque se trata de fato do serviço. Então já há uma inversão open legis, lá do artigo 14, mas como que isso está funcionando na prática? Na sua prática, o juizado está aceitando, está se dando, declinando da competência e falando que é da justiça comum, porque tem necessidade de prova pericial, de repente no equipamento do consumidor, né, da vítima. Como é que isso está funcionando na prática, cara? Depende muito do que o banco traz como argumento, né, nesse sentido. E aí temos um problema prático, que eu tenho visto em alguns outros juizados, até alguns alunos reportando, sabe, Vitor? Pelo seguinte, quando o banco faz a defesa, o que ele faz? Ele junta um mero print do sistema, que não é prova, né? Quando a gente junta um print de conversa e não usa, por exemplo, uma ata notarial, ou não usa, por exemplo, um verifact, o outro lado questiona, falou, isso aí não tem prova da autenticidade, e aí você teria o ônus de provar. E aí quando o banco fala, né, e traz aqui só o print do sistema, olha, foi feito com cartão e senha, ou foi feito do celular tal, com a senha dele pessoal, se você não ataca fortemente nisso aí, o juiz vai falar, olha, nesse caso aqui o banco provou. Então, às vezes, o advogado ele é levado a ter que pedir perícia
Olha o problema que a gente tem. Invertendo toda a lógica de defesa do consumidor, como você falou, é um fato do serviço, que na verdade não é inversão judicial, inversão legal, que daria uma outra live para a gente fazer, a gente pode depois fazer sobre isso, para discutir, que muita gente erra na prática, né? Inversão judicial, inversão legal, donos da prova. E aí se esquece disso. Então, oscila muito. Eu tenho esse preconceito de entrar no juizado, sabe, Vitor? Porque a gente tem tido muita dificuldade técnica de enfrentamento das causas consumeristas. Então, eu tenho evitado assim ao extremo o juizado, porque eu acho que ele realmente não tem sido produtivo para o consumidor nessas questões. Porque quando chega lá, e chega na turma recursal, extingue porque teve necessidade de perícia. E aí quem teria que fazer a prova técnica mínima seria o banco, e ele não fez essa prova. Porque ele teria condições de juntar, por exemplo, o log do sistema. O log do sistema ali, todo o histórico ali, porque o banco, os sistemas bancários, eles são baseados numa lógica muito parecida do blockchain. Ele tem segurança por trás, né? Ele não é simplesmente adulterável pelo gerente como ele quer. Ele tem, né, cadeias de informação que não se rompem ali. Então, com logs do sistema, você consegue fazer isso. Eu vou até citar um caso prático para você entender o absurdo. O banco fez uma conclusão de análise de fraude falando que não houve fraude. Aí você pega o relatório de fraude, tem lá o log do sistema com o IP de onde foi feita a transação do Pix e do TED. Aí você pega aquele IP e joga lá no Google, joga lá, busca de IP. A transação, até falei isso com os alunos ontem, mostrei na prática para eles. O IP, a localização era de Fortaleza, Ceará. Sabe onde que a pessoa morava? Balneário Camboriú. Nunca pisou em Fortaleza. E a conclusão do banco é de que foi o consumidor. Não tem indício de fraude. Olha que absurdo. E aí o judiciário, se você não produz uma prova técnica, às vezes ele acaba dificultando a sua vida na fraude Pix. Isso dificulta muito, muito mesmo. Mas tem oscilado muito. Ainda a questão está muito instável, sabe, Vitor? Tem juizado que admite a coisa processo. Eu entendo, do ponto de vista técnico. Vamos pensar no ponto de vista abstrato, teórico. Daria para tramitar tranquilamente. Daria para tramitar, mas nós temos enfrentado dificuldades práticas, essa que é a verdade, né? Infelizmente. Eu imagino isso sim. Eu estou com um caso, exatamente isso. O banco fez um relatório assim, de 3 linhas, cara. Não houve fraude, não. Né? E simplesmente negou, o consumidor insistiu, procurou o banco por uma segunda vez, falou, não aceito essa resposta de vocês, gente. Eu não fiz a transação. Inclusive provou para o banco o seguinte, que ele nem usava Pix, Homero. O cara nem usava Pix. Ele criou o Pix, cara. Olha que loucura. Justamente por desconfiança de ser até uma pessoa meio avessa à tecnologia, criou o Pix, cara, só para pagar o estacionamento onde ele deixa o carro dele. Só para isso. E no histórico de movimentação dele, no extrato analítico, eu pedi, né, de novembro de 2020 até os dias atuais, que foi quando o Pix entrou em vigor, né? Acho que foi novembro de 2020, só tem as transações de Pix para o estacionamento. Então, quer dizer, o banco mesmo assim, cara, não dá o braço a torcer. Não dá, é difícil demais. A não ser quando o caso é muito gritante, aí o banco faz a devolução. E é o que é engraçado. Até teve na nossa discussão ontem, teve um caso que uma aluna colocou na nossa sala de dúvidas, que olha que interessante, o banco reconheceu meia fraude. Eu nunca vi falar meia fraude, né? É um negócio maluco, né? Porque assim, foram várias transações. Aí era 20 e poucos mil reais, 4 mil reais aproximadamente foram devolvidos. Peraí, como é que houve meia fraude? Eu não consigo entender, sabe? Como é que devolve uma parte? É o se colar, colou, né? É aquela história, não menosprezo planejado. Peraí, se o cliente ficar satisfeito com 4 mil, ótimo, beleza, né? Resolvi. Se ele levar para o judiciário, a gente tenta fazer um acordo lá na frente. É assim que funciona, né? Nessas causas. Infelizmente, a gente tem muito isso, os bancos dão de ombro, porque a gente, eu falo sistema de justiça, está tolerando essas condutas. A partir do momento que eu coloco R$1.000 de indenização por desvio produtivo, eu estou tolerando essa conduta. Eu não estou buscando evitar essa conduta. A gente pega até mesmo tutela coletiva, sabe, Vitor? Agora, por exemplo, o desvio produtivo está em discussão de novo e vai voltar, né, na parte da tutela coletiva da fila no banco, né? Voltou a discussão de novo sobre isso. Já teve lá atrás e agora vai voltar a discussão de novo em fila de banco sobre isso. Peraí. Quer um exemplo maior que se tivesse uma tutela coletiva com a sanção pesada para o banco, inibiria novas condutas? Não. Aí você pega lá, condena o banco a pagar R$300 mil de dano moral coletivo. O que é R$300 mil para um banco num dano moral coletivo?
Zero. Nada. É a mesma coisa que nada, não faz nem cócegas. Né? Então, infelizmente, é difícil mesmo. A Muito difícil. dificuldade vem de todos os lados, porque a gente já viu lá em grupos de discussão que a gente participa, né, eu e você, falando, por exemplo, não, mas o judiciário não deveria intervir nisso, isso deveria ser objeto de fiscalização. Aí, muitas vezes, a administração pública, né, através dos entes fiscalizadores e que tem competência para aplicar a sanção, aplica a sanção, né, aplica uma multa pesada no fornecedor, e o que acontece? O fornecedor faz o que com isso depois? Judicializa. E o que acontece no judiciário? Desconstitui. Desconstitui, então reduz ali para o valor. O exemplo, você quer um exemplo grave, assim, não é PIX, mas é algo muito próximo, que é fraude. No período da pandemia, nós tivemos o banco que começa com 6 e termina com 6, começa com 6 e termina com 6, não vou falar o banco que mas começa com 6 e termina com 6, esse banco praticou milhares de fraudes. Aí a Senacom foi lá e, tumba, sanção, suspendeu operações do banco. Quantos meses durou essa decisão da Senacom? Não foi nem um mês. Derrubou a decisão. Então, assim, quer punição mais exemplar do que, peraí, você vai ficar por um tempo suspenso de fazer transações bancárias. Você mata na origem o problema. Por quê? Você vai insistir com fraude? Vai insistir com fraude? Então tá bom, nós vamos proibir você de comercializar esse produto. Agora vai lá para o judiciário, aí suspende a sanção. Suspendendo a sanção, o que o banco vai fazer? Rir. Vai voltar a fazer novas transações fraudulentas. E ainda faz engenharia social. O pior de tudo é isso, porque proibiu, por exemplo, os consignados por telefone. Desde 2008, a Instrução Normativa 100 proibiu a transação por telefone. Aí o que os correspondentes fazem? Meu pai aposentou agora recente. Eu falei, pai, eu quero que você grava. Nós vamos até o fim com esse negócio agora. Olha o que eles fizeram, Vitor, que absurdo. Acabou, não tem mais empréstimo consignado por telefone. Meu pai é aposentado pelo INSS. Eles ligam, olha a cara de pau. Eles ligam, olha, o senhor aposentou, o seu empréstimo já está liberado. Eu vou te mandar um link agora no WhatsApp, basta você clicar e fazer uma selfie. Espera aí, proibiu a contratação telefônica, mas o assédio por telefone continua. E induzindo o consumidor a fazer uma assinatura eletrônica que depois dificulta o questionamento. Mas todo o processo foi feito por telefone. E esse telefone normalmente é o quê? Não credenciado. E isso que é o pior. Porque eles pegam um telefone qualquer, o cara vai comprando milhares de chip que não é do representante, do correspondente bancário. Ele usa esse telefone, porque ele não vai ficar autenticado em lugar nenhum. E aí ferrou. Não tem o que fazer, porque passa mês para o consumidor, às vezes, se tocar do que aconteceu, não vai estar nem no histórico de chamadas. É um negócio assim, absurdo, absurdo. Não tem limite mais para os abusos bancários. E aí o advogado que é predatório, não é o banco que faz contratos predatórios, né? Cara, e aí você tocou num assunto interessante, né, cara, que envolve inclusive agora o compartilhamento de dados, né? De forma ilegal, de forma ilícita. Aconteceu com um colega nosso, membro da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da OAB de Minas. Cara, o cara aposentou, sem brincadeira, o cara aposentou no dia seguinte, cara. No dia seguinte que saiu a aposentadoria dele, já tinha o banco ligando para ele, cara. Falando que tinha margem liberada. Mas é isso mesmo. Cara, como é que o banco teve tempo, né, de saber que aquele cara, o cara aposentou ontem, vamos oferecer empréstimo para ele hoje? Quer dizer, de onde veio essa informação? Né? A gente já sabe de onde veio, né? E tudo que envolve isso. Mas é uma coisa absurda. Então, como que isso não é inibido? Né? E você falou na advocacia predatória, cara. Você vê, voltando ao que eu falei, né? O judiciário, ele não pune exemplarmente o fornecedor, mas pune o consumidor, falando que o consumidor é demandista, cara. Não, e às vezes pune o advogado, né? E às vezes pune o advogado. E aí, às vezes, é isso, né? Exatamente. Não, mas eu digo aqui porque é o seguinte, no final das contas é o jurisdicionado, né? Mas tem um advogado, né? Sofre o dano reflexo aí de ser acusado de advocacia predatória. Quer dizer, e ele existe uma incapacidade de enxergar o seguinte, olha, o problema é sistêmico, e quem que tá dando causa ao problema? Né? Cara, faz uma estatística, eu nunca vi, eu gostaria muito de ver, cara, um determinado órgão do Poder Judiciário, o próprio CNJ, talvez, fazer uma estatística. Quantas ações
judiciais em quantas ficou provada a má-fé do consumidor. Né? Para falar assim, pô, o consumidor é caloteiro, o consumidor... Cara, ser caloteiro vai ser punido. Né? Existe, existe. Não estou falando que não existe. Agora, compara isso com esse sistema de dano eficiente em que o fornecedor trabalha. Né? Sim, é verdade. É uma coisa bizarra, cara. É bizarra demais. Ô, Homero, eu acho que a gente já até aqui ultrapassou o tempo da live aqui, cara. Eu acho que se deixar, a gente fala aqui até amanhã, né, cara? Inteira, né? Cara, o assunto é muito bom, né? Falar de direito do consumidor, uma coisa conecta com a outra, né, Vitor? É muito bacana, eu gosto muito. Exatamente. Vamos marcar outra live, a gente vai marcar outra live, pode ter certeza. Vamos com certeza. Depois, de repente, a gente marca uma live coletiva aqui, chama o Gustavo, chama a galera lá do outro patamar, fez aquele dia, faz uma mesa quadrada aqui, né? Uma mesa retangular no Instagram e vamos debater outros temas aí, cara. Professor Osvaci tá aí até agora, acompanhou até o final, muito obrigado. Pessoal do outro patamar, Gustavo, Aline, Alessandra, todo mundo que acompanhou, Renata, Tiago Loyola passou por aqui também, grande parceiro que a gente tem. Tiago vem em Cataguases esse mês aí dar uma palestra pra gente. Ô, Vitor, desativa o comentário pro pessoal fazer a selfie e marcar a gente. Postar, desativa o comentário rapidinho pra gente fazer o momento selfie antes do pessoal sair, né? E aí eu agradeço todo mundo que tá participando, que me segue. E quem não segue o Vitor, aqui em cima dele, ó, passa a seguir também o Vitor. O Vitor é fera na defesa do consumidor. Fera, fera mesmo. Então, conseguiu? Aí, vamos lá, um momento em selfie, hein, pessoal. Vai lá. Vamos lá, então. Foi? Que foi, hein? Que foi. Pessoal, marca eu e o Vitor aqui, ó. Quem não me segue, o Homero tá aqui em cima do Vitor, lá em cima. Não precisa nem sair da live, é só clicar lá, já passar a seguir. E a gente discute bastante, o Vitor falando de consumidor, eu falando de consumidor bancário. E tamo junto, viu, Vitor? Vamos marcar outra live, foi bacana demais estar aqui, agradeço muito pelo convite. E sempre que puder, a gente vai fazer de novo. Homero, e eu espero, já vou até falar publicamente aqui, cara, eu espero conseguir trazer você aqui em Cataguases, porque eu tô como coordenador da ESA, da OAB aqui, e vamos ver se a gente faz um evento de consumidor aqui, faz questão de trazer para poder você compartilhar o conhecimento aqui com a galera da nossa região, cara. A advocacia aqui, estamos numa gestão forte aqui da OAB. Eu queria até ter feito essa live hoje, mas acabou não dando tempo, cara, por conta de entraves burocráticos, né? Eu queria ter feito sim com apoio institucional da ESA, mas, enfim, falo aqui, agradeço até em nome também, porque tem muita gente acompanhando aqui que é da OAB. Então, cara, muito obrigado pelo seu tempo, que a gente sabe que é escasso, né? Você vive na correria aí também. E aproveitar para indicar pro pessoal aqui o seu curso aí sobre fraude Pix, né, cara? Que foi fantástico. E para mim, é o único que eu conheço, né, no Brasil. Não vi ninguém mais falando, dando curso sobre isso. E você é altamente qualificado aí para falar de consumidor da maneira geral, né, cara? Mas no assunto aí, quando é direito bancário, você já é uma das maiores referências que eu tenho. Cláudia Serpa acabou de entrar aqui, ó. Professora Cláudia Serpa, um beijo pra Cláudia. Só responsabilidade, né? Aqui, cara. Só gente fera. E fazer um jabá, viu, Vitor? Com relação ao curso de Fraude Pix, pessoal. O Vitor tá falando do curso, mas é um curso gratuito, tá, pessoal? Tá lá no meu canal do YouTube. São 3 aulas completas da estratégia desde o início, falando do nicho do Pix, falando das notificações, como você falou no curso da live, Vitor. Eu gosto muito da busca da solução extrajudicial. Eu falo que o advogado moderno hoje, ele não pode ir para o judiciário sem tentar uma busca de uma solução extrajudicial. Óbvio que nós temos situações e situações que demandam o ingresso direto. Né? E não sou adepto da teoria da pretensão resistida, não é isso. Eu sou adepto da busca da solução extrajudicial. A gente sabe que tem um movimento fortíssimo de se adotar a pretensão resistida como uma condição para o ingresso no judiciário. Eu não sou a favor disso. Eu acho que isso é importante de nós termos um outro cenário. Né? Um cenário de um advogado que quer desjudicializar, que é o advogado que busca uma justiça multiportas. Eu concordo com essa visão. Não com a pretensão resistida. Jamais, para ninguém assistir e falar assim, o Homero falou que é a favor da pretensão resistida. Pelo amor de Deus. Não.
Então a gente precisa buscar isso, a gente passa por essa fase extrajudicial, porque essa fase extrajudicial, Vitor, ela é de extrema importância para você também ter o melhor substrato para a sua ação. No momento em que nós vivemos um movimento fortíssimo de desvalorização do direito do consumidor, as ações infundadas geram precedentes péssimos, não é nem negativo, são péssimos. E um precedente negativo, ele acaba sendo replicado indevidamente em vários cenários. A gente tem que ser muito estrategista na advocacia bancária, muito. Então eu falo muito sobre essa passagem exterior. Está lá no meu canal do YouTube, eu não sei quanto tempo vai ficar, porque na verdade esse curso foi promovido pela empresa que promove meu curso, está lá disponível ainda gratuitamente, eu não sei quanto tempo vai ficar. Tá? Mas tá lá, corre lá, segue no YouTube. E estou à disposição, viu, Vitor? Vamos marcar outras e vou em Cataguases com o maior prazer aí. Só a gente acertar dia e hora para isso. Sensacional, cara, sensacional. Não, vai ser um prazer te receber aqui. O Osvaci Júnior falou que ia falar contigo aí, ó. De repente vocês conversem aí no direct aí. E, cara, mais uma vez, obrigado. Vamos fazer mais lives, sim. Aqui eu acho que o Instagram, nas redes sociais, né, Homero, elas estão aí para, embora aconteçam aí, né, tanta coisa triste, né, as pessoas utilizam a internet para praticar fraude mesmo, que é o nosso tema aqui, né, mas serve aqui um canal fantástico para a gente trocar ideias e compartilhar informação. Cara, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço muito. A gente se vê nas próximas aí, então. Beleza? Fiquem com Deus, viu, pessoal? Muito obrigado, Vitor. Um grande abraço. Foi um prazer estar contigo aqui hoje e todos também. Vamos aí, vamos agitar aí, ó. Todo mundo querendo vir para Cataguases. Vamos fazer um congressão aí, um mega congresso de consumidor. Fazer um evento da Escola Aberta de Direito Contemporâneo aqui. Show, show. Vamos sim. Gente, obrigado, boa noite. Eventualmente, quem eu não consegui responder aqui, quem eu não vi as perguntas, tá? Desculpa, porque vai subindo aí direto e a gente vai trocando ideia aqui, eu não consigo ver tudo, mas sintam-se aí abraçados e prestigiados. Gente, boa noite. Fiquem com Deus, pessoal. Um beijo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.